a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. No livro do Evangelho de João, no capítulo de número 3 e o versículo 16. E eu quero de antemão saudar a todos na paz do Senhor Jesus e aos internautas que estão conosco através dessa live. Sejam todos bem-vindos para ouvir a gloriosa palavra de Deus. Graças a Deus. João 3,16. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar, irmãos. Talvez, quem sabe, você esperava, depois de tudo que você já ouviu aqui, quem sabe você esperava nessa noite um versículo que fosse mais atraente, que viesse trazer uma perspectiva maior através da mensagem. Mas eu quero dizer nessa noite que esse versículo, João 3,16, ele vai muito mais além do que imaginamos, da grande importância que ele tem na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Essa noite eu quero falar do grande amor de Deus, aonde tudo se inicia, onde é o princípio de todas as coisas, porque diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui notamos, percebemos que aonde é o princípio de todas as coisas, aqui através do amor de Deus, aonde se inicia, aonde Deus decide enviar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para perdoar o meu e os teus pecados. Louvado seja Deus. Então a primeira impressão que nos traz nesta noite é que o grande amor de Deus, como disse Paulo, nos constrange. O grande amor de Deus, aonde tudo começa na nossa vida. A esperança a qual é nos feita através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O grande amor de Deus é aquilo que nos dá o direito, aquilo que gerou-nos a oportunidade de sermos salvos pelo sacrifício de Jesus. Aonde se inicia, dá-se início à aliança entre Deus e o homem. Mas, no entanto, nós conhecemos essa palavra, o grande amor de Deus. É muito interessante. Mas acima de qualquer coisa, durante todo o ministério de Jesus, a intenção dele foi implantar em nós esse grande amor. Durante todo o seu trajeto, Cristo, na intenção de trazermos em nós também esse mesmo desejo a qual ele fez por cada um de nós. E no capítulo de número 16, diz assim: porque não foi vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que varde dê fruto, e o vosso fruto permaneça. No entanto, nós sabemos muito bem, é só olharmos para Jesus e vermos o que ele fez por nós, a forma que ele se entregou. Mas Jesus, categoricamente, ele sempre dizia, lá no capítulo 13 de João, versículo 15, ele diz: olha, eu vos dou exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. Aqui nós vemos claramente que o propósito de Deus é implantar em nós as suas mesmas atitudes, a qual ele nos ofereceu.
Porque lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Romanos, a carta aos Romanos, melhor dizendo, no capítulo 5, no versículo de número 8, diz assim: porque Deus provou o amor por nós, dando seu Filho para morrer em uma cruz, ainda nós sendo pecadores. Você já imaginou? Tiago relata, ele diz assim: pela graça nós somos salvos. Todos os benefícios de Deus Ele nos deu gratuitamente. E agora, olhamos para nós. Agora nós observamos aonde nós vamos entrar em cena. Louvado seja Deus. Eu pergunto para você: o que é o amor? O que realmente para nós significa? Porque nós recebemos de Deus. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Você vai entender onde eu quero chegar. Atos dos Apóstolos diz assim: Jesus disse, vou repetir esse versículo, já disse uma vez aqui: ficai em Jerusalém até que venha do alto, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até nos confins da terra. Entende-se que agora Jesus percebe que agora chega o momento que ele vai partir. Agora Deus nos escolhe para nos pôr no lugar dele. Deus nos escolheu para nós estarmos no lugar dele, fazendo por ele. E qual o maior objetivo de Jesus no seu ministério? Distribuir o amor. Agora então nós tomamos esse direito da parte de Deus. Mas o que é o amor? Eu entendo que o amor, irmão, é compadecer do próximo. Eu entendo para mim que o amor é sentir a dor do seu irmão. Eu entendo para mim que o amor é se pôr no lugar dele, para a gente compreender melhor. Jesus, no capítulo 15, no verso 14, ele diz assim: e vós sereis os meus amigos, se amardes uns aos outros. Se amar uns aos outros. Jesus lá no capítulo de número 9 do versículo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 35. Diz a Bíblia que Jesus percorria cidades e aldeias, pregando, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas que havia entre o povo. Agora entende. No capítulo 36 agora ele diz, Jesus chega e vendo a grande multidão, escute, Jesus olhou e teve compaixão delas. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu, porque vendo elas que andava desgarrada, como ovelha que não tem pastor, Jesus se compadeceu. E lá no capítulo de número 53 do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Então Jesus agora tomou para si. O
que não pertencia a Ele, mas pelo seu grande amor, Ele tomou sobre si aquilo que era nosso, aquilo que era nossa culpa, mas por amor, Ele se pôs em nosso lugar. Ele se pôs em nosso lugar. E a Bíblia diz também, que agora me passou o versículo aqui, que Ele se fez pecador por nós. Ele se pondo em nosso lugar agora. Porque em Romanos capítulo 5, verso 10, ele diz assim: que sendo nós ainda inimigos de Deus, Ele deu seu Filho para morrer numa cruz, para nos reconciliar com Ele. Você entende desse grande amor, da dimensão desse amor? João não conseguiu achar uma palavra que fosse capaz de se aprofundar na veracidade desse amor. Ele disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não conseguiu achar uma palavra ideal, de tão profundo e maravilhoso que é o grande amor de Deus que tem por mim e por você. E agora, o que estamos fazendo? O que Deus espera de nós? Será se nós estamos na posição, na forma em a qual Deus conta conosco, espera que venhamos fazer? Ou será se nós estamos aí esperando um motivo para demonstrar esse amor? Será se nós estamos olhando e procurando uma razão para que venhamos distribuir esse amor? Que muitas das vezes a primeira coisa, quando surge uma oportunidade, a primeira coisa que vem na nossa mente: mas será? Fulano e Beltrano merece, mas Ciclano não. Porque às vezes nós estamos procurando uma razão. Agora imagine se Cristo fosse olhar para nós e buscasse alguma coisa que tivesse em nós, que viesse atrair esse grandioso amor que Ele teve por nós. O que seria de nós? Aonde estaríamos nós hoje? Sabe por quê? Porque Isaías disse que as nossas obras, as melhores, as perfeitas, diante de Deus, é como um trapo de imundícia. Já pensou se Deus nos trata como às vezes a gente quer pensar? Já pensou se Deus fosse buscar algo de nós que pudesse atrair Ele, o seu grande amor por nós? Como nós estaríamos hoje? Mas o seu grande amor é perfeito. Porque o amor, irmão, é fazer o bem aos outros. Jesus provou isso durante toda a sua caminhada. O amor extraído na profundidade é fazer bem aos outros. E Jesus nos ensinou isso. Ele diz: dai de comer aos que têm fome, aos que têm sede, até o teu inimigo. Já pensou? Porque quando Jesus foi ao nosso encontro, as nossas atitudes, como diz em Romanos 8, 5, 10, nós estávamos na posição como inimigos de Deus. Então Ele oferece a oportunidade para nós retribuirmos o que Ele fez para nós. Ele nos dá a oportunidade de nós representarmos a Ele na terra. Se nós estamos aqui, nós estamos no lugar dEle. Ele nos separou, nos escolheu.
deixe brotar dentro de você esse grande amor, o amor do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, verso 34, ele diz assim: então dirá o rei: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Quantos têm essa esperança de encontrar com o Senhor Jesus e herdar essa grande promessa? Eu tenho. Eu luto todo dia por isso. Isso é o meu alvo. Isso é que me faz estar vivo. É poder lutar. Às vezes sou humilhado, sou discriminado, mas eu não abro mão da promessa que Jesus fez para mim. E você também. Prossiga. Como disse Paulo escrevendo ali a carta aos Filipenses, capítulo, se eu não me lembro bem, é o 12. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, para a carreira que me foi proposta. O inimigo sempre está tentando te distrair. Entenda uma coisa, que a técnica do inimigo é nos distrair, porque se ele conseguir nos distrair, tudo que o mundo oferece como distração é para nos distanciar de Deus. Mas o que nós temos que colocar como prioridade é esse grande amor que está aí dentro de você. Está gerado através do Espírito Santo de Deus. Queira você ou não, Deus já plantou o poder da palavra na sua vida. É só você abrir a sua boca e você influenciar esse fogo, e essa chama vai começar a acender dentro de você. O salmista disse no Salmos 32, no verso 2 ou 3, se eu não me engano: enquanto eu me calei, a minha dor só aumentou. Mas então ele disse a respeito do bem. Você está entendendo? Quando nós nos omitimos a fazer aquilo que Deus quer, isso começa a nos fazer mal. Ele diz: quando eu me calei acerca do bem, e o bem é fazer os outros, aos outros. Pois no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 17, Jesus disse assim: aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 15 e o versículo 17: se vós fazerdes isso que vos mando, ameis uns aos outros. É isso que ele mandou. Isso é o desejo de Deus. Se nós fizermos o que ele deseja, o que ele fez por nós, porque isso é nós demonstrarmos que amamos a Deus. Porque em Pedro, no capítulo 4, verso 20, diz assim: se nós não amarmos o nosso irmão que vimos ou que viu, como podemos amar a Deus que não vemos? Você entende o que eu quero dizer? Porque o amor é fazer o bem aos outros. Como você pode fazer bem a Deus se nem ao menos você pode ver? É por isso que ele disse lá. Você vai compreender agora onde eu quero chegar.
Lá no Evangelho, Mateus 25, na continuidade, ele disse assim: quando eu tive fome, vos deste de comer. Quando eu tive sede, vós me deste de beber. Aí disseram para ele: Senhor, mas quando eu te vi com fome? Aí ele disse: escute, quando vós fizerdes para um dos meus pequeninos, para mim fizerde. Se entende agora? Sabe qual é a forma de você representar, mostrar que você ama a Deus? É fazendo por Ele. É fazendo por Ele. Aí sim você prova que você ama a Ele. E nós? Será se nós estamos correspondendo? Será se quando alguém chega na nossa porta, você abre a porta, dá um copo d'água, um prato de comida? Ou às vezes nós nos omitimos disso? Porque são nas pequenas coisas, nesses pequenos atos, que Deus representa na nossa vida. São nesses gestos, às vezes tão pequenos e insignificantes para nós, mas é de grande importância para nós representarmos Cristo na nossa vida. Eu quero contar um testemunho para vocês aqui, que eu tive uma experiência. Eu era líder de mocidade em Rondônia, e eu comecei com 6 pessoas no grupo. Com quase 4 meses eu estava com 30 e poucas. E então eu criei um piquenique, porque eu fazia muito evento, porque a jovem gosta disso, para ocupar a mente. Aí nós fomos para um sítio. Tinha uma jovem abençoada, irmão. Olha, para ajudar na igreja não tinha como ela, sempre estava disponível, dava o seu melhor, mas também tinha como se diz, o pavio curto, digamos assim. E naquela ocasião nós chegamos no sítio, a dona toda animada, uma pessoa, gente muito boa, nos deu lá a cozinha, preparamos toda a comida e estávamos lá tocando, cantando hino, aquela manhã tão alegre. Mas na ocasião, na hora do almoço, aquela jovem chamou outras e disse assim: vamos colocar o almoço? Eu, como líder, eu sempre fui prudente. Eu disse: olha, chamei ela, disse: faz assim, vamos esperar a dona aí, que cedeu todo espaço para nós, porque ela tem esse prazer de dar início aí botar a comida. Meu Deus do céu, irmão, para que eu disse isso? Essa menina virou no que é aquilo. E ela entrou no ônibus que nós viemos para o sítio ali, e dali em diante não saiu mais. Fui chamar ela para almoçar. Meu Deus do céu, se o namorado dela não me agarra ela lá, ele acho que tinha me dado uma surra. Foi terrível. Segurava ela no meio, ela pulava, pinotava. Tudo bem. Quando deu as 4 horas, escute, fomos todo mundo entrar no ônibus. E eu fiquei por último, né? Esperei entrar, que eu pensei, não, talvez ela vá lá pro canto e tudo se aquete. Aí todo mundo entrou, o ônibus lotado de jovem, e ela ficou ali bem entre a subidinha da escada. E quando eu cheguei ali, ela pegou o dedão assim, ó, e botou assim, acho que um palmo do meu nariz. Olha, só disse que eu não era gente, só para você imaginar. Mas o resto, ela falou. Olha, e o Espírito Santo disse assim: olha, só diz para ela que a tua intenção sempre foi ajudar a pessoa dela, como serva de Deus. Eu sempre repetindo isso, e ela ali dizia. Eu sei que acabou as palavras, que ela não tinha mais o que falar. Aí ela foi lá para dentro. Irmão, cheguei em casa arrasado, envergonhado. Você imagina do constrangimento daquela situação. Eu cheguei em casa, olha só, olha o amor de Deus. Eu chorei naquele dia, angustiado, eu no meu coração, sabe o que eu disse? Eu nunca mais olho para a cara daquela menina. Eu vou dar um desprezo para ela. Mas aí eu peguei a Bíblia e disse: não, eu vou querer a resposta de Deus. Aí eu abri a Bíblia aqui, fechei meu olho, só eu e Deus ali, ó. Abri, pá. Quando eu abri a Bíblia,
Sabe aonde que o Espírito Santo levou meus olhinhos aqui, que é pequeno? Se tu fizeres o bem, só quem te faz o bem, assim faz os ímpios. Meu Deus do céu, irmão. Se tu deres uma festa só para quem pode te retribuir, assim faz o pecador. Aí eu disse, meu Deus, quer dizer que o Senhor quer que eu vá bachulhar ela agora, amanhã, que foi no sábado, dia de escola dominical? Já pensou, irmão? Isso é que é o amor de Deus, pagar o mal, o bem com o... Pagar o mal com... Pagar o mal com... Não vi. Pagar o mal com... O bem. E lá vai eu na escola dominical cedo, que eu era o líder, fui logo lá na casa dela. Cheguei lá, bati palma, ela estava com a cara desse tamanho, cheia de razão. Aí eu, paz do Senhor, serva de Deus, sentindo a sua falta, olha, tá para começar a aula lá. Aí ela olhou para mim assim e disse, é só isso? Digo, ó, se eu lhe ofendi, me perdoa, minha querida, porque você é importante para Deus. Às vezes, irmão, por causa de uma palavra, a gente pode jogar uma alma lá fora. E hoje continua sendo uma serva de Deus autêntica e abençoada. Mas quem sabe se a minha atitude fosse indiferente? Você entende o que eu quero falar? Então, o grande amor de Deus é se compadecer, é sentir a dor do seu irmão, é se pôr no lugar dele. E que nesta noite possamos refletir nessa palavra. Possamos fazer um exercício de imaginação. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos uma promessa. E essa promessa foi feita pelo Senhor Jesus. Porque nos aguarda. Jesus disse assim, olha, João 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. É necessário que vivamos o que Deus espera de nós. Vamos se pôr de pé no nome do Senhor Jesus. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Eu poderia falar outra coisa, mas eu entendo que Deus quer falar comigo e com você, internauta que está nos ouvindo, a todos que estão presentes. E nessa noite eu quero agradecer a Deus, porque através da benignidade e da bondade de Deus, eu quero convidar aqui, se tem alguma pessoa que quer viver esse experimento de Deus, eu quero convidar você aqui na frente, quer viver esse grande amor, quer ter dentro de nós, quer deixar fluir no nosso coração, que possamos distribuir aquilo que recebemos gratuitamente, aquilo que foi dado com preço de sangue na cruz do Calvário, só por amor, só por Ele nos amar, sendo ainda nós, como foi dito, inimigos de Deus, vivíamos completamente ao contrário o que Deus desejara para nós. Mas louvamos a Deus, porque um dia nós ouvimos a palavra da cruz. Estamos aqui para glorificar e exaltar o seu nome. Posso orar, pastor? Senhor amado, ó meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai, nós queremos aqui te ser grato por também nos dar a nós
a nos esclarecer, meu Deus, o que precisamos fazer, para que possamos venha a ser semelhante a Ti, para que nós possamos, ó Deus, ser, Senhor, na conformidade que Tu espera de nós. E nesta noite, eu desejo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que a Tua glória, que a Tua presença, que a Tua benignidade, que a Tua unção, que o Teu renovo do Teu Espírito, Pai, da Tua majestade, possa, Senhor, nos revestir e nos clarear o nosso entendimento, Senhor, porque Tu dizes que nós somos a luz do mundo, Senhor. Pai, meu Deus, que nós vamos sair daqui, Senhor, nessa noite, entendendo uma coisa, que nós, Senhor, recebemos de Ti uma tarefa, um dever, ó Deus, também, Senhor, de implantar, de distribuir esse grande amor a qual Tu teve para conosco. E nesta noite, Senhor, as nossas mentes estarão abertas, com entendimento, Senhor, para fazer o que Tu espera de nós. Senhor maravilhoso Deus, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo os abençoe.